Através dos estudos da física quântica, um novo portal de conhecimento da alma humana está se desvendando. A consciência humana é elemento central nas obras da cocriação e na materialização do mundo que nos rodeia. Ela é capaz de trazer a realidade que nós desejamos ou que nós vibramos, dentre outras infinitas possibilidades quânticas. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos nos aprofundar justamente sobre esses entendimentos que unem ciência e espiritualidade, tratando da fenda dupla, da consciência e da essência da matéria. Vem com a gente! Meu nome é Daniel Kaltenbach, seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas. Toda semana com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E se você quiser estudar com a gente dos nossos grupos de estudos de WhatsApp, será muito bem-vindo. É a partir desses grupos que nós definimos os temas semanais e estudamos também, aprofundamos um pouco mais esses temas. Basta você acessar www.despertandopessoas.com/seguidores e você será muito bem-vindo em nosso grupo de estudos. E antes da gente começar, já deixa aqui o seu like, já se subscreva no canal para que você possa então receber os nossos novos conteúdos, ativando também o sininho ali, para você ser sempre o primeiro a saber e ajudar o canal a divulgar as suas mensagens para o maior número de pessoas. Então vamos começar esse tema interessantíssimo de hoje, que é a física quântica e a espiritualidade relacionada a nossa consciência e a nossa essência de alma e de matéria. Onde que fica a alma, onde fica a matéria, onde fica a energia? Vamos então falar um pouquinho de tudo isso. Para a gente começar, nós vamos falar do experimento da fenda dupla, que muitos de vocês já conhecem, já estudaram, já têm aí um conhecimento mais profundo. Então, para essas pessoas, eu peço aí um pouquinho de paciência para a gente explicar isso direitinho, para que todos aqueles que ainda não conhecem mais aprofundadamente ou ainda têm alguma dúvida a respeito, possam também então nos acompanhar. Então, vamos rapidamente começar falando do experimento da fenda dupla, que é um dos experimentos mais importantes da física quântica. O que é o experimento da fenda dupla? Vamos imaginar, né, que nós colocamos vamos imaginar que a gente tem aqui um canhão, já viu aqueles canhões que atiram, né, bola de tênis? Né? Então você pode atirar bola de tênis da grandes distâncias ali para outra quadra. Então aquele canhão que fica atirando bolas. Que a gente pegasse um desses canhões numa quadra de tênis, por assim imaginar, e colocássemos na frente deste canhão de bola de tênis uma placa de metal, vamos dizer assim, né? Uma chapa de metal bem grande, e no meio dessa chapa de metal a gente colocasse ali uma fenda, ou seja, um buraco, né, num formato assim retangular, tipo um cofrinho, né, a entrada de um cofrinho, você coloca as moedinhas ali, e a partir desta fenda você começasse a tirar com seu canhão de bolas de tênis, e as bolas que batem logicamente vão ficar e vão passar apenas aquelas que acertarem exatamente a fenda, né, exatamente ali o buraco, essas vão passar. E atrás nós temos um outro anteparo que vai marcar aonde essas bolas de tênis, por assim dizer, acertaram. Então vamos imaginar ainda que a gente tem bolas de tênis e que a gente tenha pintado essas bolas de tênis de vermelho. Então, conforme elas passam por essa fenda e vão atingir atrás, o outro obstáculo de trás, elas vão acabar marcando de vermelho aquela parte de trás, e então nós vamos ver exatamente o formato da fenda desenhado, né, pintado ali no anteparo lá de trás. Então acho que isso é bastante intuitivo e bastante fácil de entender. Pois muito bem, vamos imaginar agora uma coisa diferente. Que a gente esteja ali naquela mesma situação, que a gente esteja ali na mesma quadra de tênis, com o mesmo canhão de bolas de tênis atirando as suas bolas. Só que dessa vez
ao invés de uma fenda na nossa chapa de metal que vem na frente, a gente vai colocar duas fendas. Duas fendas. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu sair atirando as minhas bolas de tênis para tudo que é lugar, né, eu for atirando, ela vai batendo na chapa de metal e vai ficando. Mas agora tem dois lugares onde ela pode passar lá para trás, numa fenda da direita ou numa fenda da esquerda. Então aquelas bolas que são atiradas exatamente na direção da fenda vão indo acertar aquele anteparo lá atrás. E qual que é a diferença lógica desse experimento? É que quando eu olhar esse anteparo lá atrás, agora eu não vou mais ver uma única marca igual à da fenda, né? Uma única linha vertical ali da fenda. Eu vou ver agora duas, porque eu tenho duas fendas, então eu tenho lá atrás duas marcas também aparecendo, né? Relativamente às bolinhas que passaram, que marcaram com sua tinta vermelha que nós falamos aqui, o anteparo lá no fundo. Então, até aqui acho que não tem, né? Acredito que ninguém tenha nenhuma dúvida a respeito do que estamos fazendo, né? Ou seja, é bastante óbvio, bastante intuitivo e muito ligado aqui à nossa física newtoniana que todos nós conhecemos e sabemos, né? A bola vai passar no buraco ali, onde passar no buraco ali vai marcar lá atrás, onde não passar não marca e ponto final. Agora, nós vamos começar a entrar no mundo da física quântica. O que é a física quântica? É a física que estuda as partículas infinitesimais, aqueles blocos de construção do universo, aquelas coisas pequenininhas, então como por exemplo os átomos, aquilo que forma os átomos como os nêutrons, os prótons, os elétrons, vamos falar de neutrinos, de fótons, ou seja, é a física que vai estudar um microcosmos, que vai estudar ali do que nós somos feitos, do que o universo é feito. Então ela já vai entrar neste mundo reduzido, lá das coisas pequenininhas. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos agora fazer o mesmo experimento que nós fizemos na quadra de tênis, com os canhões de bola de tênis. Nós vamos fazer o mesmo experimento, só que agora em laboratório, com, vamos dizer, elétrons. Ou seja, com partículas infinitesimais do átomo, pedacinhos do átomo, né? Com cargas negativas no caso, mas poderiam ser prótons, poderiam ser nêutrons, poderiam ser fótons. Vamos falar de elétrons. E os elétrons aqui agora vão representar as nossas bolinhas de tênis. E o nosso canhão agora não é mais um canhão de bola de tênis, é um canhão de elétrons. E conforme ele atira, ele vai tirando as bolinhas de elétrons, por assim dizer, e o experimento é o mesmo. Nós temos uma chapa de metal na frente, então os elétrons que batem nessa chapa de metal ficam ali, mas essa chapa de metal tem uma fenda no meio. Tem, né, então esse buraco na vertical, por assim dizer. E os elétrons que passarem, que aleatoriamente forem atirados naquela direção, vão passar. Vão passar pela fenda e vão atingir lá atrás. A gente vai vendo então o mesmo formato da fenda que está na chapa de metal da frente, logicamente. Porque aqueles que passaram vão atingir lá atrás, os que não passaram não vão atingir. Então é exatamente isso que acontece. Quando a gente tem um elétron ao invés de bolinha de tênis, ou seja, estamos falando aqui do mundo quântico, do mundo das coisas infinitesimais, né, daqueles blocos de construção que constroem tudo que a gente conhece e a gente atira elétrons, não é um elétron atrás do outro. Com esse experimento, nós temos então com uma fenda o mesmo resultado que nós tivemos na quadra de tênis. O mesmo resultado, absolutamente igual. Tudo se comporta como deveria se comportar. Mas aí vão começar as questões, vão começar as diferenças quânticas nesse experimento. E elas começam quando, ao invés de uma única fenda, nesta nossa chapa de metal na frente, a gente coloca agora duas fendas, uma fenda dupla. Então, duas fendas. A gente lembra que quando a gente foi atirar as bolinhas de tênis com duas fendas, a única diferença foi que lá atrás, nas fendas lá de trás, agora apareciam a marca das bolinhas representando as duas fendas, então duas marcas verticais. Então, esperava-se que com os elétrons, assim como aconteceu com os elétrons com uma única fenda, a mesma coisa acontecesse quando você atirasse os elétrons com uma fenda dupla, com duas fendas. Só que aí
isso não aconteceu. Quando os cientistas começaram a tirar os elétrons nas chapas de metal com duas fendas, né, com essa fenda dupla, lá atrás, no anteparo de trás, ao invés de aparecerem apenas duas fendas, começaram a aparecer várias marcas verticais. Várias, colunas e colunas de marcas verticais diferenciadas. E vocês podem olhar no outro desenho aqui, ao lado direito, aqui está ao contrário, né? Então é como se o canhão estivesse lá no alto e aqui embaixo tivesse a chapa de metal. E vocês vão ver também que tem várias linhas brancas aqui que representam as várias linhas que aparecem. E quando isso aconteceu, os cientistas ficaram surpresos, falaram, poxa, mas por que isso está acontecendo? Por que eu estou atirando com uma fenda dupla e lá atrás aparecem várias colunas como se eu tivesse várias fendas e não só duas? Qual que é a lógica disso? E após muitas pesquisas, estudos, eles perceberam que esse padrão dessas várias colunas que aparecem ali atrás, que aparecem ali no anteparo de trás, era o que seria esperado se ao invés de eu jogar uma partícula, ou seja, uma bolinha de elétron, por assim dizer, eu tivesse jogado onda, ou seja, eu tivesse jogado uma vibração, eu tivesse jogado apenas uma energia no formato de onda, uma frequência em onda. Esperaria-se que isso acontecesse. Para a gente entender melhor, vamos imaginar aquilo que está mais próximo do nosso dia a dia. Se a gente pega num lago parado e joga uma pedra, a gente vê aquelas ondas se formando, né? Aquelas ondas concêntricas, né, circulares, que vão se formando e vão aumentando e tendo o ponto onde eu joguei a pedra como centro. Não é isso? Isso são as ondas. As ondas são essa energia. Então veja, não tem mais pedra lá, mas tem onda, tem energia se dissipando no formato de onda. Quando a gente faz esse experimento da fenda dupla, eles perceberam que era como se vocês olharem do lado direito agora desse desenho, era como se lá em cima, né, no topo ali, onde está o canhão, onde se atirou, eu tivesse atirado não uma partícula, não uma bolinha, mas sim uma onda. É como se fosse o centro deste local onde eu joguei a pedra no lago. Então, ou seja, se eu parto desse momento ali como uma onda, essa onda começa a dissipar redondo, né? Ou seja, exatamente como estivesse no lago, só que dali para frente, de onde eu joguei para frente. Então vejam, ela vem como onda. E aí ela encontra lá no meio do caminho o anteparo com a fenda dupla. Imaginem se fosse água chegando. Quando chegasse nesse anteparo, o que aconteceria? A água, né, as ondas da água ali, né, fossem ondas de água. Cada onda de água chegaria numa fenda dupla e por aquela fenda dupla ela se recomeçaria, né? Ou seja, cada onda dessa recomeçaria. Então percebem, vai formando como se fosse cada local da fenda uma nova pedra jogada na água. Duas pedras agora jogadas ao mesmo tempo. Uma em cada fenda. E de cada fenda, então, vai vindo as circunferências. Elas vão se projetando a partir de cada fenda. E essas duas circunferências agora, como vocês podem ver ali na figura, elas agora começam a se interferir, porque são duas ondas, começam a causar uma interferência. E lembre-se, como é que funciona a onda? As ondas, vamos imaginar, né, algo dessa forma, e elas têm então os seus vales, as partes de baixo, e elas têm os seus picos no alto. Quando duas ondas se encontram, se um pico de uma onda encontra um pico de uma onda, ela aumenta, né? Ou seja, fazer uma interferência faz ela aumentar o pico. E quando eu encontro uma base com outra base, ela reduz. Então eu tenho como interferência uma coisa diferente, um desenho diferente, onde eu tenho picos e vales, picos e vales, picos e vales. Se a gente olha nesta figura aqui, a gente vai perceber que as várias colunas que aparecem agora são exatamente brancas ali, que são as várias, que eram as estranhas marcas verticais, que eram não só duas, eram várias, né? Elas aparecem, mas elas aparecem onde as ondas têm o seu pico. Então ela marca porque é onde as ondas se interferiram de forma positiva. E onde elas se interferem de forma negativa, né, nas suas bases, é onde não aparece nada, é onde fica, né, sem a marca. E por isso que a gente fica então com várias marcas verticais. Se você
conseguiu acompanhar aqui o raciocínio, ótimo, maravilha. Se você não conseguiu acompanhar, também não se preocupe, né? Ou seja, depois até volte o vídeo, veja se fica claro, mas o importante aqui é a gente passar o experimento, né, de uma forma geral, para agora a gente começar a entender os conceitos disso, a gente começar a entender o que surge, quais são as consequências científicas, espirituais, universais, a partir, no caso de hoje, desta experiência específica. Mas o que é importante entender é que, quando isso aconteceu, os cientistas falaram, ok, então o elétron que eu joguei, ele deixou de se comportar como uma bolinha e começou a se comportar como onda. Só que os cientistas não jogaram uma onda, eles jogaram um elétron. Ondas e partículas são coisas diferentes. São coisas que, enfim, têm características diferentes. Então, uma partícula ela é sólida, ela tem um local específico no espaço. A onda, não, ela já é fluida, ela já é uma energia, ela já é ampla. Enfim, são características físicas totalmente diferentes. Foi quando, então, os cientistas começaram a compreender que as coisas, no mundo quântico, na base de tudo que é construído, elas se comportam, às vezes, como partícula. Vocês lembrem, quando se jogava o elétron na forma de uma fenda só, então ela se comportava como partícula, como se fosse uma bolinha de tênis. E com uma fenda dupla, por exemplo, ela se comporta como onda. Mas o que faz uma partícula se comportar ou como onda, como energia maior, ou como uma partícula, como algo específico, algo materializado, algo, né? Ou seja, vamos dizer, que é na nossa... esse conceito de materialidade que a gente gosta, né? Algo ali concreto. E perceberam que justamente que no mundo quântico as coisas se comportam tanto como partícula como quanto onda. Que não há exatamente uma diferença entre as duas. É aquilo que Einstein, né, na sua equação mais famosa, é o mesmo tipo de consequência. Energia é igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Essa constante, enfim, é apenas uma constante, vamos tirar da equação aqui, porque o que interessa na equação é a gente entender. Energia é igual a massa. Massa é energia. Então, assim, a gente começa a entender na física que massa, que matéria é energia, que matéria é onda. Que por mais que a gente esteja vendo na nossa ilusão, na nossa matrix, neste mundo que nós vivemos aqui, a gente esteja vendo as coisas como matéria, tudo como coisa sólida, tudo como uma coisa, né, obstáculos intransponíveis. Na verdade, tudo isso é energia, tudo isso é onda. Tudo que a gente está vendo a interação entre ondas, entre energias, que nós estamos aqui no meio de um mundo de energia, e não no mundo de matéria. Agora, é claro, matéria é energia, energia é onda. Então, assim, não é um mundo de matéria, daquela matéria que nós costumamos pensar na nossa mente, né? Aquela coisa, aquela pedrinha dura que, enfim, né? Quer dizer, que a gente não tem o que fazer, é uma coisa imutável. Não, tudo é energia, tudo é fluido, tudo está em movimento, tudo está em vibração. A partir disso, a gente começa a entender um mundo totalmente diferente. Olhem só nessa figura aqui, que é a representação dessa dualidade partícula-onda. Como é que a gente vê o universo? A gente costumava ver o universo, né, como um monte de bolinhas no espaço, né, um monte de matéria. Mas, na verdade, o universo não é isso. O universo é mais essa outra figura. É um monte de energia. Várias energias e ondas e vibrações e frequências que estão se interagindo, que estão se intercomunicando, que estão se interferindo. Este é o verdadeiro universo. Este universo é o universo quântico. É um universo que tem infinitas possibilidades dentro dele. E que quando nós estamos vivenciando esse universo, a gente vivencia esse universo tendo a ilusão da partícula, tendo a ilusão da matéria, ou então tendo a redução das infinitas possibilidades em uma possibilidade só. Nós já vamos falar sobre isso. Vamos voltar um pouquinho ainda às nossas experiências da fenda dupla para a gente desenvolver isso. Os cientistas, então, chocados
com a questão de se, enfim, de entender que um elétron, né, uma partícula infinitesimal, pode se comportar tanto como onda, como quanto partícula. E começaram a querer entender essa questão toda. E um outro ponto que chamou muita atenção foi o ponto seguinte. Eu falei, mas espera aí. Para que isso aconteça, eu tenho que entender que um elétron, imagina o seguinte, eles jogaram um elétron, né? Um elétron na fenda dupla. Então tinha fenda dupla, jogaram um elétron. Que esse elétron, ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Porque se ele passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo, não teria como sair de cada fenda essa energia, essa onda que nós comentamos. Então eu joguei um elétron, mas ele não passou na fenda só, ele passou nas duas ao mesmo tempo. Eles começaram a pensar, como é que isso é possível? E o curioso é que a partir daí, muitos cálculos matemáticos foram feitos e chegaram a conclusões ainda mais assombrosas. Eles entenderam que, qual é o caminho entre o elétron e o anteparo? Eles falaram, olha, o elétron pode passar, matematicamente falando, tanto por uma fenda, quanto por outra fenda, quanto pelas duas ao mesmo tempo, quanto por nenhuma fenda. Então todas essas possibilidades matemáticas existiam. E começou a vir aquela questão a ser, né, enfim, a ser respondida. Por qual fenda de fato passa o elétron quando eu jogo aquele elétron? Quando eu faço a experiência da fenda dupla jogando um único elétron, por qual fenda ele passa para chegar lá atrás? E aí foram entendendo cada vez mais que não existe um único caminho. Muitas vezes na nossa vida, né, gente, a gente está diante de um problema, diante de uma situação, diante de alguma coisa que a gente fala assim, gente, não tem saída. Eu só tenho esse único caminho, essa única forma de fazer, é a única forma que eu conheço, é a única forma que existe. E a gente fica ali batendo cabeça, né, num caminho único. E a gente esquece que nós estamos num universo de infinitas possibilidades, onde infinitos caminhos são possíveis. Infinitos. E a gente tem que aprender então a percorrer esses infinitos caminhos e descobri-los e trabalhar eles. Porque tudo é energia, tudo é onda, tudo tem infinitas possibilidades. E começar a entender cada vez mais as infinitas possibilidades do universo quântico. Então, para esse elétron chegar ali no anteparo lá de trás, ele pode ter percorrido infinitos caminhos, infinitas possibilidades. Os cientistas chegaram nessa conclusão, que é verdadeira. O elétron pode de fato percorrer infinitos caminhos para chegar lá na base. Assim como a nossa vida, a gente vai percorrer infinitos caminhos diferentes para chegar no nosso destino. Mas aqui os cientistas estavam querendo saber, ok, o elétron pode matematicamente seguir infinitos caminhos, mas qual é o caminho que ele seguiu de fato? Né? Os cientistas falaram, ok, mas qual ele seguiu? Qual que ele foi? Concretamente falando, que caminho que ele percorreu? Isso começou a gerar, então, essa dúvida no meio científico. Até que tiveram uma ideia. Falaram o seguinte, olha, vamos fazer uma experiência que é a experiência da fenda dupla com observação. O que é com observação? A gente vai colocar agora na frente da fenda dupla, né? Ou seja, dessa chapa metálica onde está a fenda dupla, nós vamos colocar como um radarzinho de trânsito, né? Que quando o carro passa ali mais rápido, ele já tira foto e vê a velocidade que o carro passou, onde estava o carro, se passou no farol vermelho, já tira aquela fotografia, já sabe onde o carro passou. Vamos fazer a mesma coisa. A gente coloca lá um sensorzinho, um radarzinho, um olhinho, um observadorzinho que vai olhar. A hora que o elétron estiver passando, ele vai olhar e vai tirar uma foto, né? Ele vai ter a percepção ali, uma fotografia, nessas percepções energéticas, ele vai ter a percepção de aonde passou. Passou na fenda da esquerda, passou na fenda da direita, passou nas duas ao mesmo tempo, não passou em fenda nenhuma. O que aconteceu? E aí eles fizeram então essa experiência, colocaram a observação ali na frente da chapa metálica, junto com a fenda dupla, e jogaram o elétron então para ver o que acontecia. E foi surpreendente, porque quando jogaram o elétron, o sensor mostrou, olha, passou pela fenda da direita, né? Olha, passou pela fenda da direita, que bacana. E foi lá para trás do anteparo. Só que foi lá para trás do anteparo no local normal,
Ou seja, o local esperado que ele fosse bater lá atrás, no anteparo lá de trás, se ele fosse uma bolinha, se ele fosse uma partícula e não uma onda. Mas espera aí, o elétron não estava se comportando como onda todas as vezes que ele tinha fenda dupla? Agora o elétron simplesmente parou de se comportar como onda. Ele, por causa da observação, ele começou a se comportar como partícula. Então, jogava o elétron de novo. Agora o sensor falou, olha, ele foi para a fenda da esquerda agora. Olha, peguei, foi na fenda da esquerda. Só que ele continuava reto e ia lá atrás, no anteparo, na fenda da esquerda. Jogaram outro e conseguiram dizer, ó, direita, esquerda. Só que lá no anteparo, lá de trás, o que aconteceu? Começou a formar de novo aquelas duas únicas fendas, que era a sombra, né, o reflexo das fendas da chapa de metal. Ou seja, voltamos lá para o nosso exemplo na nossa bola de tênis, né, na quadra de tênis, no nosso campo de tênis, onde, logicamente, se eu tenho duas fendas, só vão passar bolas por essas duas fendas e formar lá atrás no anteparo exatamente a mesma fenda, as mesmas duas fendas. Toda aquela experiência da fenda dupla, onde apareciam vários formatos lá no fundo, desapareceu, sumiu. Não existia mais. Ou seja, a partir do momento em que colocaram um observador, a partícula, no caso o elétron, parou de se comportar como onda, não se comportava mais como onda e se comportava estritamente como partícula. Bom, isso chamou a atenção gigantesca do meio científico, né? Até hoje o meio científico está em numa verdadeira balbúrdia para tentar compreender mais a fundo o significado disso tudo. Por que quando eu coloco o observador, o elétron se comporta como partícula? E quando eu tiro o observador, ele tem infinitas possibilidades e se comporta como onda? Começaram a perceber que esse observador é importante, que esse observador faz diferença. O que é esse observador? O que é esse observador? Esse observador é uma extensão humana, é uma extensão da nossa consciência. É a nossa consciência tentando entender o que está acontecendo no mundo quântico. É como se ele representasse a nossa consciência ali. É um instrumento, é um mapa, é uma ferramenta da nossa consciência. Ou seja, é uma extensão da nossa consciência. Ou seja, é a nossa própria consciência participando do experimento. Isso começou a demonstrar o quê? Que a nossa participação, que a participação de uma consciência sobre qualquer experimento faz diferença no resultado do experimento. Que não é a mesma coisa acontecer uma coisa no universo quântico que ninguém esteja olhando, onde o universo quântico vai ter infinitas possibilidades, do que quando acontece uma coisa no universo quântico que alguém está olhando. Porque a partir do momento que uma consciência está olhando e focando no universo quântico, aquelas infinitas possibilidades se reduzem. É o que a gente chama de colapso de função de onda, né? Ou seja, elas se reduzem e passam a ser uma única realidade, uma única coisa material. As infinitas possibilidades se transformam numa única. Então aquele elétron que tinha infinitos caminhos passa a percorrer um só. Ou a fenda da direita ou da esquerda, enfim, mas ele passa a ser uma coisa só. A consciência cocria. A consciência transforma, a consciência materializa, a consciência faz com que infinitas possibilidades se transformem numa única realidade material, por assim dizer. Ou seja, o ser humano, a consciência cria a realidade. Aqui nós começamos a entender que é como se no universo quântico já existisse tudo o que a gente possa imaginar e querer. Todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, tudo o que possa existir, todos os caminhos possíveis. Só que eles existem no estado quântico. Quando eu vou, como consciência individual, experimentar na minha vida alguma experiência que eu queira trazer, eu vou no universo quântico, minha consciência vai lá e materializa uma entre infinitas para que eu possa experimentar. E assim é a nossa vida. A gente está o tempo todo materializando entre infinitas possibilidades quânticas uma que é aquela que eu vou experimentar na minha vida. Que é aquela que eu estou vendo aqui no meu dia a dia, por assim dizer. Então nós vamos materializando, vamos co-criando e transformando. Aí vem uma pergunta, né? Qual dessas infinitas possibilidades quânticas eu estou trazendo para a minha vida? Eu estou co-criando para mim?
porque é o que eu sempre digo, né? No mundo de infinitas possibilidades, cada escolha de uma é uma renúncia, mas não de uma renúncia. São infinitas renúncias, porque eu estou abrindo mão de outras infinitas possibilidades. Então eu tenho que escolher muito bem a realidade que eu estou escolhendo. E aqui não é o nosso assunto de hoje, mas é importante a gente entender que nós vamos cair na lei da afinidade, na lei da atração, ou seja, nós vamos começar a concretizar aquilo que a gente atrai entre as infinitas possibilidades. E aquilo que a gente atrai começa a ser a nossa realidade material, a nossa realidade do dia a dia. Então, a ciência começou a entender que jamais foi a matéria que criou a vida, a consciência, como aquela ciência antiga materialista acreditava. É o contrário, é a consciência que cria a matéria. É a consciência que cria essa realidade virtual que nós vivemos e experimentamos. Então vejam a importância desse experimento da fenda dupla para, enfim, ela é revolucionária, né? Porque ela começa a entender que tudo que acontece no universo é diferente de acordo com o fato de ter ou não uma consciência presente e de como essa consciência então se manifesta diante do universo de infinitas possibilidades para trazer aquela única possibilidade real e material. Disso, vamos pensar mais um pouco, né? Vamos refletir mais um pouco sobre essa questão de partícula, de energia, né? Dessa dualidade partícula-onda, que é o nosso assunto de hoje. E nós, seres humanos, aqui no macrocosmos, né? Voltando aqui para a nossa vida real, saindo ali do elétron, né? do microcosmos, voltando aqui para a nossa realidade, nós, seres humanos, nosso dia a dia, aqui agora, a gente se comporta como o quê? Como partícula ou como onda? Muitas pessoas vão dizer de cara, não, a gente se comporta como partícula, né? Como partícula, porque a gente é matéria aqui, a gente se comporta só como partícula. Será? Na verdade, se a gente parar para analisar bem, nós vamos perceber que a gente não se comporta como partícula. Que, na verdade, a gente se comporta tanto como partícula como quando onda, que é o princípio da dualidade partícula-onda. Mas que a gente se comporta até mais como onda do que como partícula. E de que esse princípio quântico que está lá embaixo também se aplica aqui à nossa vida. Se a gente tentar começar a entender essa matrix, tentar começar a entender realmente o universo que está ao nosso redor. Então vamos imaginar o seguinte, se eu pego meu corpo físico, material, minha partícula, e resolvo sair daqui e ir para um quarto do lado, sair pela rua, entrar num carro, eu me locomovo como partícula. Eu não consigo passar pela parede. Eu vou na parede, eu bato na parede, eu tenho que usar a porta. Então tem que ser a fenda, tem que usar a fenda. Tem que passar pela fenda aqui, a fenda certinho, no lugar certinho, para poder chegar lá, não ter paro do lado de trás. Eu sou a mesma coisa. Se me jogarem na experiência da fenda dupla, em vez das partículas, eu vou lá bater no anteparo ou passar pela fenda. E se eu passar pela fenda, eu bato no anteparo exatamente atrás da fenda, porque eu sou uma partícula. Eu sou matéria. E ando como matéria. Me movimento como matéria. Mas essa sensação de matéria, de a gente pegar objeto como matéria, essa sensação toda, ela praticamente se extingue aí. Todo o resto da vida humana é como onda, é como energia. Vamos parar para pensar rapidamente em alguns pontos aqui do nosso dia a dia que muitas vezes a gente não para refletir. Primeiro, os nossos pensamentos. Porque além da nossa matéria, o que tem? Nossos pensamentos, emoções, sentimentos, experiências. Ou seja, tem nós, porque nós estamos falando do nosso corpo até agora. Do corpo físico, que se apresenta como partícula dentro do mundo físico. Mas eu não sou o corpo físico, eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito além do corpo físico. Os nossos pensamentos, eles não se comportam como partícula. Não dá para você abrir nosso cérebro e achar os pensamentos, peguei um pensamento aqui, outro ali. Não, eles são onda, eles são energia. E são onda e energia que se expandem como ondas a partir do nosso cérebro. Se você pega um eletroencefalograma, você já viu aqueles aparelhos que os médicos colocam na cabeça até para saber se você está vivo ou se está morto no hospital. Então ele coloca tudo aquilo lá e ele consegue medir seu nível das suas ondas cerebrais, que são ondas. Consegue entender o movimento dos seus pensamentos, as frequências,
Tudo isso porque são ondas. Olha que interessante. Então, essas ondas não ficam presas dentro do cérebro. Elas se expandem, elas vão embora como ondas. Tanto que o aparelho do eletrocefalograma hoje, né, tem aparelhos que conseguem captar essas nossas vibrações mentais a mais de 2 metros de distância. E 2 metros a gente fala não porque só chega a 2 metros, porque nossos aparelhos só conseguiram captar ainda 2 metros. Então é uma coisa muito maior do que aparecer, é tudo energia. Nós estamos num mundo de energia. Nós estamos num mundo quântico, num mundo de vibração, de onda, que é a verdadeira natureza de tudo. Se a gente falar... E aí entra a questão da telepatia, entra a questão das pessoas ao nosso redor, às vezes, terem uma sensação do que a gente está pensando. E não é só o pensamento, é também emoção. O nosso coração tem também campos eletromagnéticos, né? Ele está pulsando com campos eletromagnéticos que são 5.000 vezes mais fortes do que os campos do cérebro. 5.000 vezes mais fortes. E nossas emoções, elas se expandem também num campo eletromagnético da mesma maneira, como onda, como energia, que vai e volta. Nós não conseguimos abrir nosso corpo e achar nossa raiva, e achar ali nossa inveja, e achar ali nosso amor. A gente não consegue, porque é energia, é tudo onda, e está se espalhando. E é por isso, porque nossas ondas eletromagnéticas, mentais, emocionais se espalham como ondas o tempo todo, que somos nós, que a gente muitas vezes consegue estar no local, perceber se a outra pessoa está bem ou não está bem, sentir, às vezes você está num ambiente que não está um ambiente gostoso, você vê que energeticamente ele está pesado, ou energeticamente está maravilhoso, você consegue perceber o pensamento das outras pessoas. Enfim, essas energias mentais e emocionais estão se interrelacionando, se interferindo o tempo todo. É que nós ainda, no nosso estágio de evolução, estamos começando a ter esse sexto sentido de perceber melhor, né, ou de decifrar melhor o que chega do campo eletromagnético mental das pessoas ao nosso redor, do campo eletromagnético emocional das pessoas ao nosso redor. Então a gente tem aquelas intuições, aquelas sensações, às vezes a gente sai na rua bem e fica mal, não sabe por que do nada. São os campos eletromagnéticos de outras pessoas, de outras consciências que estão influenciando no seu, ou você fica bem do nada, a mesma coisa. Enfim, essas interferências acontecem o tempo todo. Isso é ser humano. Isso é ser humano. Então nós estamos vivendo como ondas e não como partículas. Mas, para quem ainda gosta de achar que estamos vivendo com partículas, vamos imaginar mais alguns pontos interessantes. Se a gente olhar, por exemplo, essa imagem que eu vou colocar para vocês aqui, o que cada um de vocês consegue ver aí? Então, cada um vai ver uma coisa. Alguns vão ver uma montanha, outros vão ver um céu, outros vão ver árvores, outros vão ver uma estrada, um carro, outros vão ver outras coisas aí no meio. Maravilha. Se eu disser para vocês que tudo isso que vocês estão vendo não é partícula, é onda, o que vocês iam achar disso? De fato, tudo que vocês estão vendo não existe. Não existe. Tudo que vocês estão vendo são ondas. Não existe como partícula. Por que eu digo isso? Olha para onde você está vendo. Você está olhando para o seu computador. Você realmente acredita que tem uma montanha dentro do teu computador? Ou que tem uma estrada? Ou que tem vegetação? Não. O que você está olhando são pixels. Né? São pedacinhos de cores que seus olhos estão interpretando como uma montanha. Mas são ondas, são energias, são vibrações que vêm até os seus olhos, que vêm na frequência dos seus olhos interpretam como uma montanha. Mas não existe montanha aí. Não existe árvore. O que eu estou querendo dizer? Você está interpretando dentro do seu corpo, dentro da sua essência, a existência de uma montanha, por exemplo, sem que essa montanha exista. Então, olha que interessante. Não precisa existir nada ao meu redor para que eu interprete as coisas ao meu redor como existindo e que eu viva elas dentro de mim. Isso, inclusive, é o princípio de um jogo de realidade virtual, né? Você coloca lá o capacete e você vê uma realidade ao seu redor que não existe. Mas você vive ela. Você joga e vive ela porque dentro de você ela está existindo, mas ela não existe materialmente, não existe como partícula. Em nenhum momento isso foi uma partícula. Aí você fala assim, não, Daniel, tá bom, mas é que aqui no caso você colocou uma fotografia, tá bom, entendo que não existe a montanha como fotografia.
Mas a montanha com partícula ela existe lá, onde foi tirada essa foto dessa montanha. Se eu for até lá, bom, se você for até lá, vamos imaginar agora que você está na frente dessa montanha e você está olhando essa montanha, eu te digo o seguinte, você não está olhando a montanha do mesmo jeito. A mesma maneira que você não está olhando a montanha no seu computador, você não está olhando a montanha quando você está na frente dela, real, ali, né? Você está lá na frente dela. Mas como assim? Estou olhando a montanha real aqui na minha frente. Não está. Por quê? Porque a matéria não pode ser vista. Nós não temos nenhum sentido capaz de detectar matéria, capaz de ver a matéria. Nós nunca vimos a matéria na nossa vida. Nós não sabemos como é a matéria. Nós nunca vimos uma. Como assim, Daniel? Nunca vimos uma? Nunca vimos matéria na nossa vida. Quando a gente, vamos imaginar que estamos na frente da montanha agora, olhando a montanha, você não está vendo a matéria, a montanha. Você está vendo a luz. A luz que veio do sol, que desceu até a terra, que bateu na montanha, que refletiu na montanha e veio até os seus olhos. Quando a luz bate na montanha, existem raios de luz, existem frequências de luz que sofrem uma refração e entram na montanha e se perdem dentro da matéria, por assim dizer, da montanha. Outros raios de luz são refletidos. São refletidos em cores diferentes e vão para o seu olho. Aí sim, você na frente da base da montanha, esses raios de luz vêm para o seu olho. Mas percebam, não está vindo matéria da montanha para o seu olho. A matéria da montanha continua lá. Você não teve contato nenhum com a matéria. Você não sabe como é a matéria da montanha. Você apenas está vendo a montanha indiretamente, ou seja, através da luz do sol que bateu na montanha e veio até os seus olhos. Você está vendo a luz do sol. Você não está vendo a matéria. Você está vendo a luz do sol que se transformou, que sofreu uma distorção, né, uma refração, reflexão. Houve uma distorção dela. A hora que bateu na montanha, refletiu e veio até os seus olhos. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Ou seja, a matéria em si nós não vemos nunca. Tudo que está ao nosso redor, aqui e agora, é a luz do sol, ou a luz artificial, que bate nas coisas, sofre certas transformações, que não são transformações, são refrações, reflexões, e aquilo que é refletido vem para o nosso olho. Quando vem para o nosso olho, aí vem a ideia do que é a matéria, porque ele fala assim, olha... Né? Então, se a gente olha a montanha e o céu, fala, a parte aqui veio do céu o reflexo do oxigênio, da atmosfera do céu azul, veio para mim. Outra veio da neve dessa montanha, outra veio do verde da vegetação. Então, assim, bateu a luz em matéria e vieram diferentes formas de reflexão para o meu olho. Mas só veio luz do sol, ou aqui, né, em qualquer ambiente, luz artificial é a única coisa que vem no nosso olho. O nosso olho não é capaz de ver matéria. Ele não vê matéria. Ele não consegue ver matéria. Ele não é programado para isso. Ele só vê luz. Só vê luz. E a matéria não tem luz própria. Então a gente não vê a matéria em si. Nunca. A matéria é escura. A matéria não dá para ver. Não dá para ver. Então tudo que a gente está relacionado ao nosso sentido da visão é onda. A gente só recebe informações do mundo de fora por ondas e não por matéria. Né? Porque senão eu teria que estar recebendo a montanha no meu olho. Né? Imagina, eu ia ficar do tamanho da montanha, receber a montanha inteira e ia ficar do tamanho da montanha. Mas eu não estou recebendo montanha. A montanha continua lá. Eu não tive relação nenhuma com a montanha. Eu só tive relação com a luz que bateu na montanha e veio para o meu olho. Quando eu pego e olho aqui, por exemplo, né, umas frutas, legumes. Então, olha aqui, por exemplo, na foto aqui, né, um tomate vermelho, uma banana amarela, um pepino verde. Né, eu falo, olha só que banana, que legal, né? Eu nunca vi uma tomate na minha vida, nunca vi uma banana, nunca vi um pepino. Nunca vimos, porque a gente não vê a matéria, a gente vê o reflexo da luz, como a gente falou. Aí a gente fala assim, poxa, mas a matéria do tomate é vermelha, a matéria, né, da casca da banana é amarela, a matéria do pepino é verde. Mentira. Matéria, nós não vemos a matéria. Matéria não tem cor. Matéria não tem cor. Achar que matéria tem cor é uma ilusão. Achar que matéria tem cor é quando a gente vê o mundo como partícula. Que a gente está acostumado a achar, não, o tomate é vermelho. O tomate não é vermelho. Matéria não tem cor. Como o tomate não é vermelho, eu sei que é vermelho.
Não é vermelho. De novo, o que acontece? Quando a luz bate no tomate, na matéria do tomate que eu nunca vi, ela bate, ela recebe, o tomate, vamos dizer, a matéria do tomate recebe todas as energias, as frequências de onda da cor, as cores, as outras cores, e reflete, ela não gosta do vermelho, ela reflete para fora o vermelho. E aí vem só o vermelho para o meu olho. Conclusão, eu olho todo aquele espaço lá refletindo vermelho e falo, olha, o tomate é vermelho. Mas o tomate nunca foi vermelho. Vermelho é apenas a cor, a única cor que ele não recebeu e que ele jogou de volta. Quando aquela matéria do tomate recebeu a luz que vem de fora. A banana é amarela? Não, também não. Amarelo é apenas a única cor que a banana refletiu para os meus olhos. As outras cores ela absorveu. O pepino é verde? Também não. O verde é apenas a cor que é refletida para os meus olhos. A onda de luz esverdeada que é refletida para os meus olhos. Então, olha que interessante, né? A gente acha que é tudo tão material. Na verdade, tudo que eu vejo, um dos principais sentidos, né, que é a visão, tudo que eu vejo é apenas onda. Jamais partícula. Eu não me relaciono com o mundo por partículas, mas sim por ondas. Poxa, mas isso acontece só na visão, né? Não é só na visão, não. Isso é em todos os nossos sentidos. Veja só o que eu estou falando. Nós nunca nos relacionamos com a matéria. Mas quando a gente era uma partícula, não acreditou há pouco tempo que a gente é uma partícula andando por aí? Pois é, mas é uma partícula que nunca se comunicou com partículas. A gente sempre se comunicou com ondas e energias e nunca com partículas. Então vamos lá, já mostramos o olho, né? O olho é só ondas. O ouvido. O que é ouvido, gente? O que é o som? Por que eu ouço? Então se eu olho lá, eu ouço, por exemplo, cachorro latir, eu acho que existe uma coisa chamada latido. Não existe algo chamado latido. Existe o quê? Quando o cachorro ele late, ele vibra o ar e cada molécula do ar vai batendo e vibrando do mesmo jeito com a molécula do lado, que nem um dominó, né, efeito dominó, até que aquela vibração chega no meu ouvido. Quando chega lá, né, no meu tímpano, o que acontece? Ele vibra da mesma maneira. E essa vibração, ela descarrega uma carga elétrica nos meus nervos sensoriais, que tem exatamente aquela vibração, que traduz exatamente aquela vibração, que no meu cérebro é interpretado como um latido, como um uau. Mas não existe um uau, não existe um latido, existe apenas uma vibração, vibrações diferentes. E meu cérebro interpreta cada vibração como um som que acontece só dentro de nós. Mas não existe som vindo até nós. Se eu falo assim, A, não existe a letra A. Existe apenas uma vibração. Não dá para eu ir lá e pegar o A, porque não tem A no meio do caminho. Existe uma vibração, que a hora que chega o meu tímpano, ela vibra, vira eletricidade, né, e chega no meu cérebro, né, como em forma eletromagnética, e ele interpreta isso como A. Mas não existe A. No universo não existe A, B, C. O som é uma interpretação que acontece dentro de nós. O que existe, o que entra no nosso ouvido são ondas sonoras, energia. Isso vale para qualquer som, qualquer coisa. Nós não recebemos, não existe materialmente falando sons. Existe apenas a vibração da energia, ondas. Então o que isso quer dizer? Que tudo que eu ouço também, eu só me relaciono com o mundo através de ondas e não através de partículas. Não entram partículas na minha orelha. Não entra nada na minha orelha, entra só a vibração. Que na verdade não entra, né? Que ela vai vindo de molécula a molécula até chegar na molécula que está encostada no meu tímpano. E aí eu tenho a vibração no meu tímpano e interpreto como A, B, C ou D. Então, me relacionam como onda. Aí eu falo assim, não, ok, mas e o meu paladar? O meu paladar, ele é partícula, né? Você come a partícula lá na pizza, o cheeseburger, é a partícula nos temperos. Gente, vamos entender o seguinte, o que é o sabor? Matéria tem gosto? Vocês acham que matéria tem gosto doce, amargo? Né? A montanha ela tem gosto de quê? Né? Os doces, o cheeseburger, tem gosto de quê? Matéria não tem gosto. Matéria eu não vejo, eu não toco, eu não escuto e não tem gosto. Matéria não tem gosto. De quem que usa matéria? Gosto de nada. Matéria não tem gosto. Então nós temos que entender o que é o gosto. Por que eu sinto gosto quando eu como alguma coisa? Que eu coloco uma pizza na boca?
Porque a pizza é feita de moléculas diversas, átomos diferentes, né? Essas moléculas, e a minha língua também é feita de moléculas. Então aqui estamos falando de partículas. Nós temos leis físico-químicas. Então se eu coloco, por exemplo, sal, o que é o sal? Soma de cloro, né, de átomos de cloro com átomos de sódio. Então eu junto os átomos de cloro com de sódio, eu posso criar sal, cloreto de sódio. Isso é uma reação química. Assim como eu tenho átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio no ar. Se eu junto numa reação química, eu viro H2O. 2 átomos de hidrogênio, de oxigênio, crio água. E assim são reações químicas. Reações químicas que transformam a matéria. Na minha língua, eu tenho as papilas gustativas, que são preparadas para fazer uma reação físico-química com alimentos, com certas outras moléculas. Então, se eu coloco uma pizza na minha boca, as moléculas da pizza com as minhas papilas gustativas, elas vão ter reações físico-químicas. Só isso. São reações físico-químicas. Essa reação físico-química na minha papila gustativa vai criar um choque, uma faísca, vai criar uma eletricidade, vai criar um movimento eletromagnético que vai passar pelo meu nervo. Veja, se a minha boca já está no meu nervo, depois de uma reação físico-química, apenas eletricidade, apenas vibração. É uma vibração elétrica. Essa vibração elétrica vai para o meu cérebro e essa vibração elétrica no meu cérebro é interpretada como um gosto. Interpretada como um gosto. Assim como o som é interpretado como um gosto pelo meu cérebro, como um som. O meu gosto também, né? O meu paladar é interpretado como gosto. Doce, amargo, gostoso, ruim, pelo meu cérebro. Mas não existe um gosto da matéria. A matéria não tem gosto. O gosto é consequência de uma reação físico-química na língua que cria uma vibração eletromagnética específica que vai para o meu cérebro, não vai cheeseburger para o meu cérebro, né? Vai só a reação eletromagnética que é interpretada essa vibração no meu cérebro como um gosto X ou Y. Ou seja, eu não tenho gosto na matéria. A mesma coisa vale para o olfato. Só que em vez de papilas gustativas, temos, né, as células olfativas, que é a mesma coisa, reações químico-físicas que criam vibrações eletromagnéticas que vão ser interpretadas no meu cérebro como cheiro de alguma coisa. Mas matéria não tem cheiro. Qual é o cheiro dessa matéria? Não tem cheiro, nenhuma matéria tem cheiro. O que tem cheiro são apenas as reações físico-químicas acontecidas no nosso nariz e na nossa língua. Tanto que se a gente nascer sem língua ou um outro animal que tenha uma outra fonte sensorial, ele não vai sentir gosto, não vai sentir nada, porque não tem. Então, vimos já 4 dos nossos 5 sentidos. Aí vocês falam assim, mas o último sentido, o tato, né? Eu pego nas coisas, existe a partícula. Então aqui eu me relaciono como partícula no mundo. Mentira. Nem mesmo no tato a gente se relaciona como partícula. Então vejam, nenhum dos nossos 5 sentidos a gente se relaciona com o mundo como partícula. A gente sempre se relaciona como energia, como onda. Mas o tato, Daniel, o tato é a mesma coisa. Eu nunca encostei numa matéria. Nunca. Nunca encostei num copo, nunca encostei numa mesa, nunca encostei nem no meu próprio corpo. Essa é que é a verdade. Só que é uma verdade tão maluca que a gente, às vezes, leva um tempo para entender. Mas o que está acontecendo? Como é que eu nunca encostei nada? Tá aqui, ó, estou encostando. Não, a gente não está encostando, né? Eu pego aqui, ó, tem um grampeador aqui, eu estou encostando no grampeador. Isso aqui é uma ilusão. É uma ilusão de que as minhas partículas da mão estão encostando na partícula do grampeador, mas não estão. Nós não conseguimos encostar na matéria. Uma matéria não encosta na outra. Quando nós temos um átomo e um outro átomo, vamos imaginar que, né, as partículas de matéria, esses átomos têm ao seu redor campos eletromagnéticos fortes. Eles têm forças positivas, negativas, prótons, nêutrons, enfim, eles têm, né, prótons, elétrons, eles têm as suas forças. Quando eu vou encostar em alguma coisa, quando eu aproximo uma matéria da outra, elas começam que nem um ímã. Sabe, imagina pegar 2 ímãs fortes, um contra o outro, né? E você começa a querer apertar. Eles estão em repulsão ao outro. Você não consegue encostar. Se for um ímã muito forte, você não consegue encostar. É exatamente isso. A matéria é esse ímã muito forte. Conforme a gente aproxima um átomo do outro, esse campo eletromagnético de um e de outro se repulsam.
Eles têm uma repulsão e chega no momento em que você não consegue aproximar mais. Você quer aproximar a matéria, mas você não consegue, porque o campo, a força desse campo energético é maior do que a força que você tem física para empurrar. Conclusão disso, não consegue, você não encosta. E aí, vamos imaginar que é o meu dedo encostando aqui no grampeador, né? Então aqui é o grampeador, aqui é o meu dedo. Eu não encosto. Mas, como eu chego perto e faço essa força, eu tenho a sensação, a ilusão de ter encostado. Eu acho que eu encostei. Por quê? Porque eu estou sentindo que chegou no limite. Então, essa sensação de toque é a sensação do limite. Do limite que eu cheguei com esses átomos do grampeador, por exemplo, daquilo que eu vou segurar. Mas eu não encostei neles. Eu não encostei neles. Tudo acontece à distância. Tudo acontece à distância, né, em campos eletromagnéticos, em campos energéticos positivos, negativos e assim por diante. Então, gente, a gente não trabalha como partícula, nem com nossa visão, nem com nossa audição, nem com o nosso palatar, nem com o nosso olfato, nem com o nosso tato. E quando a gente fala de sexto sentido, sétimo sentido, oitavo sentidos, né? E a gente fala de intuição, fala do pensamento, fala da emoção, fala, enfim, da espiritualidade, menos ainda. Aí menos ainda. Por isso que é interessante, né, esse estudo quântico, esse estudo para a gente compreender cada vez mais que a matéria, a massa ao nosso redor, ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem forma, ela não tem nada. Essa massa é uma base. É apenas uma base de uma energia mais densa, de uma energia mais condensada, que nós nos iludimos entendendo ela como partículas, que não são, mas que a gente experimenta no dia a dia, acreditando fortemente na ilusão da partícula. Porque no final, as coisas se comportam como partículas ondas, né? A partícula onda. Por quê? Porque tudo é energia, tudo é vibração, tudo é onda. Mas nós temos dentro de nós, dentro dessa matrix, uma série de situações onde nós nos iludimos, enxergando coisas como ondas, e enxergando, como a gente viu das infinitas possibilidades, que em certas situações eu posso ter uma única opção, uma única coisa concreta ao invés de infinitas possibilidades. Isso é um comportamento de partícula. Mas esse comportamento de partícula é o que faz parte da nossa matrix, que faz parte da nossa ilusão, que é definida pela nossa consciência, que é energia, que é vibração, e que faz com que a gente possa ter uma vida aqui limitada nessa dimensão, acreditando na Matrix e experimentando uma única coisa específica por vez, dentro do espaço-tempo, ou seja, tem uma vida normal, por assim dizer, humana, né, onde as coisas vão acontecendo dentro do espaço-tempo, uma coisa por vez, uma coisa concretizada por vez e não infinitas ao mesmo tempo, mas que é uma ilusão que nós experimentamos por um motivo de crescimento e desenvolvimento espiritual e consciencial, mas que na verdade nós temos que começar a entender cada vez mais que nós podemos sim resgatar essa energia quântica do universo, essas infinitas possibilidades, para trazer para a nossa vida sempre aquelas possibilidades que fazem mais sentido com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com as nossas necessidades de crescimento espiritual. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu like, de subscrever-se no canal. E semana que vem estaremos juntos com mais um assunto sobre ciência quântica e espiritualidade. Conto com todos vocês. E aqueles que quiserem participar do nosso grupo de estudos do WhatsApp, não se esqueçam. Entre em www.despertandopessoas.com/seguidores e será muito bem-vindo para estudar com a gente. Um forte abraço para todos vocês, uma semana iluminada e até já!